Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai Celestial, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu, um dia de trabalho, um dia, Senhor, com tantos desafios, tantas barreiras, tantos obstáculos, mas independente, Pai, de tudo isso, nós tiramos esse tempinho, esse momento aqui, Pai, para te adorar, para te glorificar, para meditar na tua palavra, para ouvir louvores. Senhor, pedimos ao Senhor que Espírito Santo venha conduzir, Pai, essa reunião. Venha conduzir, Pai, venha ajudar, venha abençoar, venha tomar, Pai, a direção, tomar, Senhor, o teu lugar nesta reunião, Pai. Abençoa cada um que aqui está, cada família aqui representada, aqueles, meu Deus, que vão ouvir também na sequência esse culto, Pai, que sejam abençoados, edificados, encorajados, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, a compreender a tua palavra. Fala conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. Vai tirando toda a barreira, todo o embaraço, tudo aquilo, Pai, que possa impedir a tua operação nessa noite, nessa reunião, Pai. Fica conosco, meu Deus, é o que nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Deus cuida de nós, Deus se importa conosco. Esse nosso Deus é maravilhoso, é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra e de toda adoração, de toda a nossa gratidão. É muito bom estar aqui, é muito bom ter você aqui, você que está participando desse culto ao vivo, que está ouvindo esse vídeo gravado, que separou esse momento do seu dia para ouvir a palavra de Deus e aprendermos juntos, refletirmos juntos, né? Então vamos fazer uma oração para pedir o auxílio do nosso Deus aí nessa hora, para que Ele conduza tudo que for dito aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. E nós queremos Te ouvir, Pai, nós queremos aprender do Senhor, nós queremos compreender e aplicar a Tua palavra. Que tudo aquilo que for dito cumpra o Teu propósito, que cada um aqui possa receber daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor quer ensinar para cada um de nós, para a vida de cada um de nós, para o nosso contexto, para a nossa história, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade de cada um que está aqui, que o Senhor conhece, Pai, pelo nome, e que está aqui com um propósito. E nós te pedimos, então, que fale conosco, que o Senhor me use, que o Teu Espírito Santo me guie, que as palavras que sejam ditas aqui não sejam minhas, mas sejam a Tua palavra, a Tua vontade, o que o Senhor tem para nós nessa hora. É o que eu te peço, o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, para nós começarmos a nossa reflexão, eu queria te convidar a voltar lá para os seus tempos de escola, da sua infância, da sua adolescência. Para alguns já faz mais tempo, para outros nem tanto, para mim já faz um tempinho. Mas eu queria te convidar a lembrar dos professores que você teve, do papel que eles tiveram na sua vida. Eu sei que, com certeza, de alguns professores, professoras, você deve lembrar com carinho, com saudade, de outros nem tanto, outros talvez você nem se lembre, mas tem um tipo de professor que eu acho que é um tipo de professor que é inesquecível. Provavelmente você já teve professor assim. Sabe aquele professor que deixa a turma de cabelo em pé? Você já teve um professor assim? Que é um professor que não dá moleza, um professor rígido, um professor exigente, que cobra bastante dos seus alunos, que ele já chega na aula ali sem muita conversa, sem muita enrolação, já tem bastante conteúdo, bastante matéria, e a turma já fica com medo, né? Cada vez que vai se aproximando a hora da prova, às vezes tem uma provinha surpresa, um trabalho difícil, e são poucos os alunos que conseguem notas altas, né? É um professor, assim, que realmente, ou ele é muito amado, ou ele é muito odiado, né? Porque, geralmente, esses professores que são assim, claro que tem as suas exceções, né? Tem professores que realmente são professores injustos, são professores que são cruéis, que não têm realmente o dom, a vocação para estar ali ensinando, mas muitas vezes a gente não entende, quando a gente está nessa fase da infância, da adolescência, que às vezes essa rigidez, essa cobrança, essa exigência é para nos fazer levar a sério a vida, os nossos estudos, para a gente se empenhar para atingir os nossos objetivos, para a gente se dedicar. Então aquele professor está querendo nos ensinar princípios, nos ensinar valores, e às vezes a gente não consegue compreender a razão daquela pessoa ser dessa forma, né? E, claro, tem questões que são realmente de personalidade, mas o meu ponto aqui não é nem a questão de personalidade, de temperamento, ser uma pessoa mais séria, mais sisuda, ou ser uma pessoa mais extrovertida, mais brincalhona. O meu ponto aqui realmente é na questão dessa dinâmica em sala de aula, né? A gente sabe que tem professores ali que eles dão uma colher de chá, eles arrumam ali algum trabalho, alguma atividade extra para ajudar ali o aluno a conseguir uma nota melhor.
Eles às vezes não se aprofundam ali tanto na hora de passar o conteúdo, não dificultam tanto na prova. E às vezes o preço disso, né, ou a consequência, o resultado, é que também os alunos não aprendem tão bem aquela matéria, né, não adquirem tanto conhecimento, ou depois, né, estudam ali para a prova e depois se esquecem, não retém aquele conhecimento para a vida, né. Então, às vezes a gente vê isso, né, aquele professor que às vezes é querido, os alunos gostam, os alunos se dão bem, eles têm uma boa relação ali, mas na questão do conteúdo, da matéria, do aprendizado, as coisas não vão tão bem. Mas aonde que eu queria chegar com tudo isso? Os professores que eles estão comprometidos ali com o nosso aprendizado, que eles estão convictos de que aquilo que eles estão ensinando é importante, é relevante para a nossa vida, para a nossa formação, né? Não só na questão das matérias curriculares, mas nossa questão pessoal, emocional, enfim, né, com a nossa formação como um todo. Esses professores que eles estão comprometidos em nos passar princípios, passar valores, eles vão ser mais exigentes, eles vão cobrar mais de nós, eles vão passar todo o conhecimento que eles puderem e eles vão buscar, de alguma forma, perceber, avaliar se a gente conseguiu compreender, se a gente conseguiu entender a aplicação, a aplicabilidade daquilo que foi ensinado, e é isso que vai fazer a gente guardar, a gente gravar e a gente levar esse conhecimento para a nossa vida e lançar mão desse conhecimento quando a gente precisar, né? E eu tô falando tudo isso porque eu tive pensando nas últimas semanas sobre o Senhor Jesus e sobre o papel dele como mestre na nossa vida, como professor, né? A gente tem várias maneiras aí que a gente pode pensar na nossa relação com o Senhor Jesus, né? Como Senhor, como alguém que tem autoridade sobre nós, como Salvador que nos resgata, que nos salva do pecado, como um amigo disposto a dar a vida por nós, a nos aconselhar, e também como mestre. E pensando nisso, que é o que eu queria focar hoje, eu preciso confessar aqui para vocês, e eu faço isso com muito respeito, com muita reverência, com muito temor mesmo, mas eu preciso confessar que muitas vezes, algumas vezes, né, eu já pensei no Senhor Jesus como esse professor que eu acabei de descrever, professor talvez um pouco rigoroso, um pouco exigente demais, que estava pegando um pouco pesado demais e me cobrando coisas que eu não conseguia fazer, que eu não dava conta, que eu não entendia bem. E como eu disse, eu falo isso com muito temor, não quero que você me leve a mal, que você se escandalize, que você se ofenda. Eu já quero dizer logo aqui que eu creio e sei e tenho certeza de que o Senhor Jesus é o mestre dos mestres, é um mestre por excelência, é um mestre perfeito, que nada do que ele faz é injusto, que tudo aquilo que ele ensinou e ensina, tudo isso ele fez, praticou, e é o maior exemplo para nós. E nós não podemos pedir um mestre melhor do que o Senhor Jesus, né? E não existe nada de errado, nada de condenável nele, né? Se a gente vê algum problema, certamente o problema está em nós, né? Mas mesmo sem colocar em dúvida, sem questionar as credenciais, as qualidades do nosso mestre Jesus, talvez você já tenha se sentido assim na sua vida cristã, que você tá confuso, perdido, que você não tá entendendo algumas coisas, por que elas acontecem, você parece que sente que não vai conseguir fazer aquilo que o Senhor requer de você, parece que tem uma prova diante de você que você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir passar por ela. E falando de professores de sala de aula mesmo, né, eu já passei muito por isso também. Talvez alguns aqui nunca tenham passado, mas eu já passei, de ir fazer uma prova, mesmo tendo estudado, mesmo tendo prestado atenção nas aulas, e algumas vezes também não tendo estudado como deveria, né? Mas eu chegar e fazer uma prova e falar, meu Deus, tem misericórdia, porque
parece que eu nunca aprendi esse conteúdo, parece que eu nunca estudei, eu não sou capaz de fazer esse exercício, parece que eu nunca vi essa matéria antes. E às vezes até por causa do desespero, do nervosismo na hora, enfim. E é muito ruim você sentir isso, né? Que você tá despreparado, que você tá sem forças e que você não tem pra onde correr, né? Porque o tempo de estudar, de se preparar já foi, né? Ou então, ou você se preparou da melhor forma que você podia, ou você não se preparou e agora já é tarde demais, né? Agora você vai ter que se virar com o conhecimento ali que você tem. Mas esse sentimento de incapacidade, de impotência, de fracasso é muito ruim. Faz a gente se desanimar, se entristecer. E eu acredito que em alguma medida, de alguma forma, em algum momento, todos nós já passamos por essa fase, por esse sentimento de se sentir indigno. E quando eu digo que parece que às vezes a gente se sente muito, muito cobrado, né? Não é necessariamente que a gente ache que aquele professor, aquele mestre esteja errado em nos pedir, em nos exigir aquelas coisas. Mas a gente se sente incapaz de corresponder, de atender, de atingir essas expectativas, né? E eu queria comentar com vocês algumas dessas passagens bíblicas que à primeira vista, num primeiro momento, numa impressão, numa leitura superficial, pode parecer que o Senhor Jesus está sendo esse mestre que às vezes nem está reconhecendo aquilo de bom que aquelas pessoas que estão ali diante dele já fizeram, até onde elas chegaram, que elas conseguiram conquistar. E o primeiro trecho, então, que nós vamos ler está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 57 ao 62. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então nós vemos aqui 3 homens que conheceram Jesus, ouviram seus sermões, provavelmente presenciaram os milagres que ele operou, e 2 deles tomam a iniciativa, né, de seguir a Jesus, de dizer que querem seguir a Jesus. O outro é o Senhor Jesus que pede, né, para que ele siga. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que, num primeiro momento, não parece haver nada de errado aqui nesse diálogo, né? Esse primeiro homem, ele fala: Senhor, eu te seguirei aonde quer que fores. Então, ele está aqui assumindo um compromisso sério, né? Um compromisso que é digno de louvor, de reconhecimento por essa coragem. Mas, pela resposta do Senhor Jesus, que ele vai dizer que as raposas têm suas tocas e as aves têm seus ninhos, mas que o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, né? Não tem onde ficar, não vai ter conforto, não vai, talvez, ter os privilégios ou as regalias que ele espera, né? Então, o Senhor Jesus conhece o coração das pessoas que estavam diante dele, assim como ele conhece o nosso coração também. E sabe quando a gente fala de forma impulsiva, irrefletida, inconsequente, sendo que às vezes a gente quer talvez impressionar alguém, ou talvez realmente a gente se deixou levar por um momento ali emocional, a gente não pesou, não mediu as consequências, a gente simplesmente não conhece todas, né, as nuances ali do compromisso que a gente está assumindo. Claro que isso é um processo também, né, a gente não adquire todo o conhecimento de uma vez só, da noite pro dia, mas não adianta a gente falar bonito, a gente ter uma boa intenção, se depois a gente não vai conseguir levar até o fim, a gente não vai conseguir cumprir, a gente não vai conseguir honrar aquele compromisso, né? Essa é a ideia aqui
que o Senhor Jesus meio que joga um balde de água fria ali naquele homem, né? Dizendo que talvez não seria tão fácil assim como ele pensava. E já esse segundo homem é o Senhor Jesus que o convida, né? Siga-me. E o homem vai dizer, Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E aqui é importante a gente salientar que às vezes a gente pode ter uma ideia de que o pai dele já estava ali morto, né? Ou prestes a morrer. E que ele só queria sepultar ali o seu pai e voltar e seguir o Senhor Jesus, né? E na verdade é uma expressão, é um modo de falar. Que ele queria primeiro assumir ali as suas responsabilidades com a sua família. E é uma coisa boa a gente amar, honrar, cuidar, proteger, fazer tudo que nós pudermos pelos nossos pais, avós, familiares, pelas pessoas que a gente ama e até pelos nossos inimigos, né? Como o Senhor nos ensina. E o Senhor vai dizer, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você vá e proclame o reino de Deus. O que isso quer dizer, né? Que muitas vezes, infelizmente, as pessoas da nossa família, pessoas próximas, elas não creem no Senhor como nós, elas não buscam as coisas do reino, elas não se importam com as coisas de Deus. E é muito triste sempre para nós quando isso acontece, né? Quando os nossos familiares são contra a nossa crença, a nossa fé, eles não compartilham da nossa fé, mas também nos insultam, nos ofendem, muitas vezes até expulsam seus filhos de casa, rompem completamente, né, com a sua família por causa da fé em Jesus, né? E isso é sempre muito triste, a gente nunca deve desistir dos nossos familiares, a gente nunca deve deixar de orar por eles, de falar do Senhor Jesus para eles, aproveitar todas as oportunidades que a gente tiver. A gente nunca deve, né, esquecer, deixá-los de lado. Mas também a gente não pode deixar que essa divergência de opinião, de crença, né, que esses compromissos com a nossa família nos afastem de Deus, né, acabem comprometendo a nossa salvação e acabe acontecendo, como o Senhor fala, né, na parábola do semeador, que os espinhos, né, que são as coisas desse mundo, as preocupações, os compromissos, que eles acabem sufocando a nossa fé. É um cuidado que a gente precisa ter, né? É um equilíbrio. E como eu disse, o Senhor Jesus, ele conhece o coração de cada um, então ele sabe o que dizer para cada pessoa. E é por isso que é tão importante a gente ter esse relacionamento pessoal, porque às vezes o que eu preciso ouvir não é o que você precisa ouvir numa situação específica. A gente tem que ter, sim, esse cuidado. De que, às vezes, a gente já pregou sobre isso aqui, né? Que em situações parecidas, com pessoas diferentes, Jesus deu respostas diferentes, né? Teve reações diferentes. E tratou dessas pessoas de forma distinta. Então, eu acredito que, no caso desse homem, sim, se aquele homem voltasse para casa e não seguisse o Senhor Jesus, não se comprometesse ali naquele momento, provavelmente ele não voltaria depois, né? Ele ficaria enredado naqueles compromissos, naquelas questões familiares. E esse último caso aqui, então, parece ser bem parecido ali com o anterior, né? E ele diz assim, Senhor, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha família. E Jesus vai responder assim, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E da mesma forma, essa conversa não é o que parece, né? Esse homem não quer simplesmente voltar para casa, fazer uma festa ali de despedida e depois voltar ali para seguir Jesus. Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma questão cultural mesmo da época, que ele precisava da autorização da sua família, do aval, né, para que ele pudesse seguir o Senhor, né? Então era nesse sentido aqui a conversa, que ele se sentiu compelido, né, por tudo aquilo que ele ouviu do Senhor, presenciou, enfim, ele queria seguir, mas ele sentia que ele tinha esse compromisso de pedir, né, essa autorização. E por isso que o Senhor fala, né, que ele não deveria olhar para trás, porque ele já tinha uma fé ali, né, uma certa fé, uma certa convicção,
de que era o que ele deveria fazer. Então ele não deveria duvidar disso naquele momento, não deveria olhar para trás, pensar no que ele estava deixando, né, no que ele ia perder, ou em quem ele poderia estar desobedecendo, desagradando. Ele deveria simplesmente seguir. Então, o que nós vemos aqui nesse diálogo, nesses encontros de Jesus com essas pessoas, né? Que Jesus não se preocupa em agradar essas pessoas, em elogiar, lisonjear, falar palavras bonitas, agradáveis. Jesus está mais preocupado em transmitir para elas conhecimento, a verdade, porque ele é a verdade, né? Mas em mostrar para elas quem elas realmente são, onde elas realmente estão, né? A palavra vai dizer para a gente não pensar nem mais e nem menos sobre nós mesmos, né? A gente não ter uma baixa autoestima e nem pensar demais, né? Que a gente é melhor ou maior ou mais importante do que a gente é. E é isso que o Senhor Jesus faz. Ele diz ali para aquelas pessoas o que elas precisam ouvir, para que elas continuem crescendo no conhecimento, para que elas sejam salvas, para que elas possam desfrutar do reino de Deus. Porque não adianta você, né, falar palavras agradáveis, você deixar a pessoa ali se sentindo bem, se sentindo feliz, fazer elogios vazios, né? É a mesma coisa que você ir num médico e você fazer vários exames e ele só falar daquilo que tá bom, daquilo que tá dentro da normalidade ali, daquilo que tá tudo certo nos teus exames, mas da doença que você tem, do exame que, né, deu um resultado ruim, um resultado negativo, ele não te falar. Não faz sentido, porque é aquilo que tá errado que precisa de cura, né, que precisa de restauração, que precisa ser mexido, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. E a última história, então, que eu queria compartilhar aqui com vocês, pra gente refletir juntos, é a história do homem rico, do jovem rico, né, que é bem conhecida também. Ela tá lá nos evangelhos, um dos locais onde ela aparece é no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e vai contar, então, que um homem se aproxima de Jesus e pergunta para ele o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. E o Senhor Jesus fala dos mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe. E ele responde para o Senhor Jesus que ele tem obedecido esses mandamentos desde a sua infância, desde a sua adolescência, né? E esse homem se refere a Jesus como bom mestre. Então ele reconhece ali, de certa forma, que o Senhor Jesus era um mestre digno de respeito, um bom mestre. E o Senhor até questiona, né? Por que você me chama bom mestre e ser bom é só Deus, né? Fica ali a pergunta, né? Será que ele entendia, né, que o Senhor Jesus é Deus? Mas, de toda forma, a palavra vai dizer que depois que o homem responde, então, que ele já seguia, né, todos esses mandamentos, o Senhor Jesus, a palavra vai dizer, o Senhor Jesus o amou esse homem, teve compaixão dele, né? E disse: olha, o que você precisa fazer, né? Venda tudo que você tem, dê aos pobres e então me siga. E aí você vai ter um tesouro nos céus. E Jesus ainda diz assim: olha, só te falta isso, só te falta uma coisa. Vende o que você tem, dá aos pobres, então vem e me segue. E o homem sai de lá triste, se afasta, porque ele tinha muitas riquezas. E isso me faz pensar, isso já é uma conjectura aqui minha, né? A Bíblia não fala isso, a palavra de Deus não dá esse detalhe, mas eu fico pensando que provavelmente esse homem, esse jovem rico, tinha expectativa de ter a aprovação de Jesus ali, de ter né, aplauso, de falar: olha, que beleza, né? Que maravilha, você realmente já tem feito tudo certo, tudo que agrada a Deus aí desde a sua adolescência. Parabéns, né? Vai com Deus, Deus te abençoe. E, de repente, o Senhor Jesus pede algo que ele não consegue dar, que ele não consegue fazer, que é justamente o que demonstra que talvez ele não amasse a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, com todo o seu entendimento, que ele ainda tinha esse apego às riquezas, né, aos tesouros aqui dessa terra, e que ele ainda estava colocando esses tesouros
acima, né, na frente de Deus, ou talvez ele tinha dúvidas sobre quem era o Senhor Jesus, enfim, né, sobre a autoridade, a legitimidade do reino dele. A gente não sabe o que exatamente passou na cabeça, né, desse homem, o que ele pensou, quais foram as motivações dele para tomar a atitude que ele tomou, né? Inclusive, tem algumas tradições aí que dizem que esse homem depois acabou seguindo a Jesus e tudo, mas a palavra Bíblia não fala nada sobre isso, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que Jesus vai continuar dizendo aqui na mesma passagem aqui na continuação. Ele vai dizer que é difícil, ele vai dizer para os seus discípulos, como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Essa expressão é bem conhecida. E aí os discípulos ficam perplexos, né? Então, quem poderá ser salvo, né? E aí o Senhor responde que para os homens, na verdade, não é difícil, é impossível. É impossível ser salvo, mas para Deus não, para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Então, eu acho que essa passagem, esse final, ele mostra muito bem, expressa muito bem o que eu queria falar nessa noite, compartilhar e enfatizar. Que talvez você, em algum momento, como eu também já me senti, você também talvez se sinta triste, desnorteado, desanimado, perdido, confuso com a sua vida cristã, com coisas que estão acontecendo, com provas, com lutas que você não entende o porquê, ou você talvez nem questiona o porquê, mas você não sabe o que fazer, como resolver. E, enfim, são tantos sentimentos que passam pela nossa mente, pelo nosso coração, mesmo que a gente, né, como eu disse, não negue a Deus, não abandone a fé, a gente continue buscando encontrar forças em Jesus, mas às vezes a gente ora e a nossa oração não é respondida, ou às vezes a gente ora e vem uma resposta meio estranha, que a gente não entende muito bem, que parece ser um pouco dura, talvez como essas passagens bíblicas que a gente lê, a gente estuda, a gente analisa, a gente compara com outras passagens. Agora imagina você sendo uma dessas pessoas, sendo esse homem, esse jovem rico, ou uma mulher, ou enfim, sendo qualquer uma dessas pessoas, entre outras que se encontraram com Jesus, que conversaram com ele, que de bate pronto ali, né, ouviram algumas coisas que as deixaram ali perplexas, intrigadas, confusas e tristes, né, talvez. Mas, né, aqui nessa passagem do jovem rico diz, né, que ele saiu triste. Mas é uma tristeza que era pro bem, né, para que ele pudesse perceber como era realmente o coração dele, quem ele realmente era e o que ele precisava melhorar. É como aquele professor que eu falei ali no começo, que às vezes só critica, né, você faz um trabalho ali maravilhoso, você se esforça, você pesquisa, você estuda e de repente você não tira aquela nota que você pensou que você ia tirar. Porque apesar de todo o seu esforço, de todo o seu estudo, você não fez o que foi pedido, ou você não entendeu bem alguma coisa. Então, isso acontece. Às vezes a gente tem uma expectativa, e só pelo fato dessa expectativa não ser cumprida, por mais que a gente confie na justiça de Deus, a gente saiba que a vontade dele é boa para nós, mas a gente fica com esse sentimento de fracasso, de desânimo. E o que eu queria dizer para você hoje é que Deus, ele sempre usou situações do dia a dia, né? Relações familiares entre pais e filhos, entre patrão e empregado, exemplos da agricultura, exemplos de situações cotidianas, né? De um homem que está viajando na estrada e é abordado ali por assaltantes e vem o bom samaritano ali que cuida dele. São tantas histórias que provavelmente muitas delas você já conhece, você já ouviu. E exemplos que às vezes para nós não são tão familiares, como esses exemplos da agricultura, das árvores, dos ramos, de
colocar a mão no arado e tudo mais, e olhar para trás, e às vezes algumas coisas não são tão fáceis de entender para nós hoje em dia. Mas o que eu queria dizer é que o Senhor sempre aproveitou todas as oportunidades para ensinar algo para as pessoas, para os seus discípulos. E cabe a nós, e eu queria te convidar hoje a fazer isso, a pensar nisso. Cabe a nós também pensar nessas situações como oportunidades para aprender, porque não basta a vontade do professor, o esforço, o empenho, ele criar métodos, ter uma didática maravilhosa, fazer atividades, tarefas criativas, divertidas, porque se os alunos ali não tiverem vontade de aprender, não tiverem dispostos, não tiverem com a mente e o coração abertos, não tiverem interesse naquela matéria, não entenderem a importância, né, por que aquilo vai fazer a diferença. Na escola, muitas vezes, a gente se sente assim, né, o que isso vai mudar na minha vida, para que eu vou usar essa matéria, esse conhecimento, no que eu vou poder aplicar. E a gente sabe que tudo que o Senhor Deus tem a nos ensinar é verdadeiro, é importante, é precioso, é útil para a nossa vida hoje e para a nossa eternidade. Como muitos de vocês sabem, eu sou deficiente visual e eu já falei aqui algumas vezes sobre como Deus usa esse fato, essa circunstância da minha vida para falar comigo, para me ensinar. Porque quando a gente tem uma deficiência, por exemplo, uma deficiência visual, isso, obviamente, nos leva a uma percepção incompleta, limitada, até distorcida da realidade, porque nos falta um sentido, nos falta o sentido da visão. Então, imagine um cego que ele não sabe que é cego, ou que ele se comporta como se ele enxergasse. Então, ele não leva em conta que ali na frente dele podem ter obstáculos que ele não está percebendo, que existem coisas que ele não vê, que ele não sabe, que ele depende de outras pessoas para auxiliá-lo, para ajudá-lo, para contar, né, para ele, para essa pessoa, aquilo que ela não está vendo, aquilo que ela não pode perceber por si mesma. Então, isso exige de nós sempre andar com muita cautela, com muita atenção, com muito cuidado, e reconhecendo que a gente precisa de ajuda, reconhecendo a nossa fragilidade, vulnerabilidade e dependência das outras pessoas. E com Deus é a mesma coisa, porque se nós pensarmos em nós, seres humanos, qualquer um de nós, todos nós, com relação a Deus, nós temos uma visão limitada, incompleta, distorcida da realidade, a gente não conhece o futuro, a gente não entende muito bem, muitas vezes, o nosso passado, a nossa realidade atual, o nosso presente, e nós dependemos de Deus para compreender a nossa própria vida, a nossa própria realidade. E assim como o Senhor Jesus usa essa circunstância da minha vida, essa condição da deficiência visual para me ensinar, para me guiar, eu tenho certeza que também existem circunstâncias, condições, características suas, coisas da sua vida que só você e Deus conhecem e que Ele quer usar também para te abençoar, para te ensinar, para que você possa receber aquilo que Ele tem para te oferecer, o perdão, a graça, a misericórdia, a salvação, porque para que a gente possa receber, a gente precisa reconhecer, admitir, ter a humildade que a gente precisa, de que a gente tem necessidade, que a gente tem falta de certas coisas que a gente não consegue conquistar por nós mesmos. Então a gente tem que ter esse coração aberto, essa disposição para ouvir a voz de Deus, pedindo a Ele que nos ensine, que abra a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa compreender aquilo que Ele está querendo passar para nós a cada dia, nas circunstâncias, nos momentos específicos que a gente está vivendo. Então que a gente possa se colocar nessa posição de aprendizes, né, de discípulos que estão aos pés do seu mestre, e que cada situação que a gente viver não precisa ser algo grande. Às vezes a gente pensa em luto, em doença, em tragédia, em dificuldades financeiras, né? Infelizmente, alguns de nós aqui estamos passando por situações bem difíceis, mas não só nessas situações, né? Em questões do dia a dia mesmo. A gente vê como o Senhor Jesus qualquer coisa. Os lírios do campo, olhem para os lírios do campo, olhem para essa videira, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos, vocês
precisam permanecer em mim. E todas as situações, toda hora era hora, né, para ensinar os seus discípulos, para transformar a vida deles. E eu acho que se você pensou em algum professor lá da sua infância, da sua adolescência, você deve ter lembrado de algum que fez a diferença na tua vida, que teve um papel importante, que até hoje você lembra daquilo que ele ensinou, das coisas que ele compartilhou, dos valores, que às vezes na época você nem entendeu, mas hoje você compreende a importância disso, e muito mais. Isso se aplica e é válido para o Senhor Jesus, para aquilo que ele tem para nos ensinar na nossa vida, porque ele não quer só nos ensinar através da Bíblia, que é muito importante, que nós devemos valorizar, estudar, apreciar, né? Mas também através da nossa vida. Então que a gente possa pensar o que eu posso aprender com essa situação que eu estou passando hoje. Como é que eu posso agir de uma forma diferente e seguir a Jesus de fato, né? Porque esse é o convite que ele nos faz como seus discípulos, né? Porque quando nós pensamos num professor de sala de aula, né? A gente é aquele ambiente ali restrito da sala de aula, você vai lá, aprende ali as matérias e depois, enfim, volta para casa, né? E a ideia do mestre aqui eram os discípulos que ficavam ali 24 horas com o Senhor Jesus, indo realmente, literalmente, onde ele ia, fazendo o que ele fazia, né? Imitando o Senhor Jesus em tudo, né? Porque a gente sabe que qualquer professor humano, somente humano, ele não é perfeito, ele é limitado, ele não pode ser imitado em tudo. Ele tem falhas, erros, defeitos, mas o Senhor Jesus não. Então a gente pode imitá-lo em tudo com segurança e ter a certeza de que ele não está pedindo pra gente nada do que ele não tenha feito, e que nada do que ele diz é mentira, nada do que ele diz nem é uma meia verdade, mas tudo que ele nos promete, nos diz, a gente pode confiar, porque Deus é fiel. E uma coisa que Jesus promete para os seus discípulos é que ele estaria com eles, mesmo eles não estando aqui na terra, em carne e osso, presente da mesma forma que ele estava, né, com aqueles 12 e com outros discípulos também que viveram naquele tempo em que o Senhor Jesus estava aqui, né? Mas ele promete que estaria com cada um dos seus discípulos, presente através do seu Espírito Santo. E eu queria ler então essa passagem que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14 do Evangelho de João, dos versículos 1 ao 3 e depois do 16 ao 20. A gente vai ler nessa sequência. E essa promessa de Jesus para todos os seus discípulos. Vamos ouvir. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Amém, aleluia. Eu queria terminar, então, convidando você que já fez esse compromisso, já talvez conhece o Evangelho, você já entendeu que você não tem méritos diante de Deus, que você não pode pagar as suas dívidas, que você não pode responder pelos seus próprios pecados, você não pode se salvar sozinho, você entendeu que o Senhor Jesus veio até essa terra e morreu na cruz por você, pelos seus pecados e pelos pecados de todos aqueles que crerem nele. E você já aceitou esse sacrifício, você já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e talvez nessa caminhada você já teve muitos tropeços, muitas quedas, e talvez momentos de desânimo, de tristeza, talvez você esteja vivendo algum momento assim agora, mas eu queria te convidar a renovar esse compromisso, a fortalecer, a reafirmar essa sua decisão de caminhar com Jesus, de ser um discípulo dele, de se colocar como alguém que quer aprender, que tem sede
de conhecimento de Deus, de crescer na graça, no conhecimento, de ter essa comunhão, essa intimidade com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, essa intimidade que Ele promete, essa comunhão, desde agora, desde já. Às vezes a gente pensa muito no final, que agora tá difícil, mas vai terminar tudo bem, que o final é o que importa, mas Deus quer nos ensinar hoje, Deus quer falar conosco hoje, Deus quer transformar a nossa vida hoje. Talvez não da forma que a gente imagina, mas de uma forma muito melhor, muito mais fantástica e maravilhosa. Então, eu queria te convidar a renovar esse compromisso hoje. E você que não conhece, nunca tinha ouvido algumas dessas coisas, nunca tinha entendido com clareza, ou talvez não tenha entendido bem ainda com clareza esse relacionamento, essa forma de conhecer o Senhor Jesus com intimidade, de forma pessoal, como seu Senhor e Salvador pessoal e ter um relacionamento com Ele. Mas se você quer fazer esse compromisso de conhecer mais o Senhor Jesus, de entender mais sobre a palavra dele, sobre o que ele promete, sobre o que ele fez por você, por nós, faça uma oração agora, fale com o Senhor, fale com Deus do seu jeito, com as suas palavras, diga o que você está sentindo, peça perdão pelos seus pecados, reconheça que você precisa dele, que você precisa do amor, da graça, da misericórdia, da intervenção dele na sua vida, de direção, de discernimento. Fale com ele o que tiver aí no seu coração e tenha fé que ele vai te ouvir e ele vai te responder. Você que está assistindo esse vídeo gravado pode entrar em contato com a gente aqui do Culto Familiar também pelo e-mail que vai estar na descrição do vídeo. E a gente vai também tentar ajudar você a esclarecer as suas dúvidas da melhor forma possível. Eu queria terminar então com uma oração. Coloque-se você também em oração, vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento. Obrigada pelo Senhor ser esse mestre maravilhoso, paciente conosco, sempre disposto a nos ensinar, a nos repreender também, dirigir e reorientar os nossos caminhos, para que a gente sempre possa compreender com clareza aquilo que a gente precisa para viver essa vida plena, abundante que o Senhor prometeu, uma vida que agrada a Ti, uma vida que te coloca no Teu lugar, Senhor, de honra, de glória, no lugar que Te é devido, Pai, na nossa vida, como nosso Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Muito obrigada por cada um que está aqui participando de alguma forma, que ouviu essa palavra. Que o Senhor abençoe, que o Senhor se revele a cada um, que essa palavra venha a gerar frutos, Pai, que haja entendimento, que o Teu Espírito Santo possa iluminar a mente e o coração de cada um, para entender aquilo que o Senhor quer dizer a cada um, aquilo que o Senhor tem a ensinar, aquilo que o Senhor quer mostrar. Age com poder, manifesta a Tua presença, traz salvação, libertação, cura. O Senhor que conhece os corações de cada um, que o Senhor possa trazer a resposta tão esperada, que o Senhor possa trazer entendimento, que o Senhor possa trazer a luz para aquilo que está obscuro, que o Senhor possa trazer paz. E nos ajuda, Pai, a fazer aquilo que o Senhor nos chama a fazer, a aprender do Senhor, a enxergar cada situação, cada adversidade, cada momento de alegria, de celebração também, como um momento de aprendizado, um momento de comunhão, de intimidade contigo, um momento para te conhecer cada vez mais, para deixar o Teu Espírito Santo operar em nós, aquilo que o Senhor deseja, aquilo que é da Tua vontade, para que nós possamos sempre crescer, nunca estagnar, para que nós possamos gerar muitos frutos para o Teu reino e um dia possamos estar com o Senhor todos juntos, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos por tudo, porque o Senhor faz muito mais do que nós pedimos e pensamos e podemos expressar em palavras, Pai. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir.
E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Pai querido, em primeiro lugar te louvamos pela tua grandeza em nossas vidas, por tudo que faz por nós diante do nosso pequeno merecimento. Te agradecemos por nos mostrar tantos caminhos, tantas opções, por nos dar tantas oportunidades de recomeçar depois de cada erro. Nos ensina a enxergá-lo sempre bem perto de nós, meu Pai, para encontrarmos essa força. Obrigado por essa mensagem maravilhosa que a tua serva nos trouxe. Obrigado por tudo que ela representa na nossa vida, no nosso dia a dia, e a mim em especial, representa muito e significou muito. Obrigado por cada irmão e irmã aqui presente. Obrigado pela nossa saúde. Te peço bênçãos por todos os teus filhos que lutam contra problemas de saúde, lutam contra enfermidades, contra dificuldades financeiras e outros tipos de dependências. Nos abençoe a todos, Pai. Nos ensine a olhar para Ti, a cada dia que nasce, a cada dia que começa, para termos força e alegria, para termos uma vida rica e produtiva. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja diz: Amém. 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 Glória a Deus. Então, pessoal, primeiramente agradeço a todos pela participação, por terem assistido até aqui, para que eu saiba que vocês assistiram até o final e para que vocês também possam receber um coraçãozinho
Comentem a palavra-chave. A palavra-chave do culto de hoje é professor. Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet. O link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.